Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, o versículo de número 32. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Eu quero falar um pouco, de uma forma bem resumida, a respeito de Issacar. Você sabe quem foi Issacar? Issacar foi o 9º filho de Jacó. Dos 12 filhos que Jacó teve, formando as 12 tribos, Issacar foi o 9º, sendo que foi o 5º que ele teve com Lia. Ele nasceu cerca de 1750 anos antes de Cristo. Quando Lia, a mãe de Issacar, teve Judá, seu 4º filho, ela ficou vários anos sem gerar mais filhos e ela pensou estar estéril. Então, preocupada porque a mulher tinha que gerar filhos, isto era uma questão de honra para ela, ela já havia gerado, mas havia sua irmã Raquel, sua irmã mais nova, que também queria gerar, mas também era estéril. Certo dia, Rúben, o primogênito de Lia, o primeiro filho de Lia com Jacó, veio do campo e trouxe algumas mandrágoras para sua mãe, para Lia. E acreditava-se que as mandrágoras eram um remédio contra a esterilidade. Havia uma crença nesse sentido. É certo que é uma raiz muito tóxica, muito perigosa, precisa saber prepará-la, pode causar inclusive morte. Então, quando Raquel percebeu que Rúben tinha trazido mandrágoras para Lia, Raquel pediu para Lia, queria um pouquinho daquelas mandrágoras. Onde será que Rúben tinha encontrado? E ela também queria, porque ela era estéril, e elas brigaram. Isso está em Gênesis capítulo 30. E quando não estavam se entendendo, Raquel fez uma proposta para Lia. Como as duas eram esposas de Jacó, eu entendo que naquele momento em que eles estavam discutindo, era tempo de Raquel estar com Jacó. Mas Raquel fez a seguinte proposta para Lia: se você me der um pouco das suas mandrágoras, hoje você pode se deitar com Jacó. E Lia aceitou, deu um pouco das mandrágoras para Raquel. Então, aquela noite, quando Jacó voltou do campo, se deitou com Lia e ainda disse para o seu marido: hoje à noite você se deitará comigo, porque eu te aluguei por mandrágoras. E veio a calhar que naquela noite Lia engravidou de Issacar. Aí comprova-se que ela não estava estéril, que mandrágoras não curam esterilidade, porque as mandrágoras foram para Raquel. Mas foi naquela noite que surge Issacar. Lia, quando dá luz a Issacar, ela diz em Gênesis capítulo 30, versículo 16 ao 18: e ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu à luz um 5º filho. Então disse Lia: Deus tem me dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Issacar. A palavra Issacar significa salário, significa recompensa, significa galardão. Lia acreditava que Deus havia lhe recompensado, porque mesmo sem poder gerar por um período de tempo, ela deu sua serva para seu marido gerar com a serva. Olha que era o pensamento das pessoas. Ela dava uma mulher, que era sua serva, para o seu marido, a mulher gerava filhos com o seu marido, e ela achava que isso era um presente de Deus para ela. Então tudo muito confuso, tudo muito complicado na forma do povo entender algumas coisas, mas fato é que Issacar nasceu. Ele teve 4 filhos. Gênesis 46, 13 diz que ele teve a Tolá, Puá, Jó e Sinrom. Esse Jó não é o Jó do livro bíblico. Mas, meus irmãos, antes de morrer, Jacó reuniu seus 12 filhos. No capítulo 49 de Gênesis, tem essa belíssima passagem, um dos capítulos mais bonitos de Gênesis. Aquela reunião de Jacó com seus 12 filhos, antes de sua morte. E ali, Jacó vai lançar algumas bênçãos e algumas profecias sobre seus filhos. E quando chega a vez de ele falar com Issacar, o versículo 14 e 15 de Gênesis 49 diz assim: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos,
E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Essa foi a palavra que Jacó lançou sobre seu filho Issacar. Issacar, aquele que Lia tinha como sua recompensa, seu salário. Mas veja, o que Jacó estava dizendo? Um homem muito experimentado na vida, observando seus filhos, porque os pais conhecem os filhos que têm. E ele começa elogiando seu filho, chamando ele de jumento. Sim, na cultura oriental isso é um elogio. Na cultura ocidental isso é uma ofensa. Sempre digo, eu não gosto que ninguém seja chamado de jumento, de asno, mula ou burro, porque está ofendendo o animal. Porque são animais extremamente importantes, competentes. Foram por muitos anos animais de transporte, de carga, a longas distâncias, mais fortes e resistentes do que cavalos. Então, para um oriental ser comparado a um jumento era um elogio. E ainda diz, ele é um jumento de fortes ossos, um animal sadio, um animal capaz, porém deitado entre dois fardos. Vocês já devem ter visto aquela figura de um animal carregando dois fardos. Eles colocavam dos dois lados para dar um equilíbrio. Então ele tinha capacidade de carregar a carga máxima, porém estava deitado. E por que ele estava deitado? Porque ele não tinha capacidade de levantar? Não, porque ele era de fortes ossos. Ele estava carregando a carga que ele podia carregar. Porém, ele escolheu estar deitado. Aqui diz, ele viu que o descanso era bom. Por que eu vou carregar isso aqui se eu posso ficar parado descansando? O descanso era bom, que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro. Ele abaixou o seu ombro para acarretar. Ele se colocou na condição. E veja, ele decidiu servir debaixo de tributo. Ele estava preferindo aquela situação, preferindo ser escravo, preferindo ser servo, do que realmente fazer aquilo para o qual ele tinha capacidade para fazer. Esse era Issacar, o filho de Jacó. Jacó olha para o seu filho e diz, eu tenho um filho extremamente competente, forte, robusto, mas que prefere ficar debaixo de opressão, mas que prefere ficar pagando tributo, que ao invés de carregar o que precisa carregar e se destacar, não, ele se conforma, ele se acomoda com aquela situação. Mas a história de ninguém precisa continuar como está. A vida de ninguém precisa ser como é. Se a pessoa quiser melhorar, há possibilidades. Se a pessoa quiser crescer, há possibilidades. Ela não precisa se colocar debaixo de jugo algum. Sabe por quê? 400 anos depois dessa palavra de Jacó, outro homem vai se levantar para dizer algumas palavras sobre Issacar. E esse homem é Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 33... versículo 18 e 19, veja a diferença do que diz Moisés a respeito de Issacar, do que disse Jacó. Então eu quero lembrá-los de Gênesis 49, 14 e 15, onde está a palavra de Jacó, a Deuteronômio 33, 18 e 19, há no mínimo uma distância de 4 séculos. Há no mínimo 400 anos de história. Então já não é mais aquele Issacar, o filho, a pessoa. Aqui Moisés está falando com Issacar, a tribo, o povo. Então veja a diferença. Que o povo de Zebulon prospere em suas viagens. Agora ele fala de Issacar. Que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convocam o povo ao monte para ali oferecer sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. Então vejam a diferença da visão que Moisés tem de Issacar como uma tribo, da visão que Jacó teve de Issacar a respeito dele como uma pessoa. Aquele Issacar teve filhos, 4, como eu disse. Esses 4 filhos certamente não quiseram ter a mesma atitude, a mesma postura, ficar na mesma condição que Issacar, seu pai. Tiveram outra visão, outra perspectiva, e assim foram gerando filhos, de forma que Moisés olha para a tribo de Issacar e diz: Issacar vai prosperar em suas tendas, Issacar vai se fartar de riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A areia que é praia. E não era sem razão que Moisés estava dizendo isso. Nós vamos lendo a história de Issacar e nós vamos vendo gradativamente a evolução, o crescimento, de sorte que
eles foram se desenvolvendo de uma forma tão impressionante, que ao longo dos anos, quando chega em Números, capítulo 1, versículo 29, quando houve uma contagem do exército de Israel, contou-se o número de soldados por tribo. Apenas Issacar tinha 54.400 homens de guerra. Somente Issacar. 54.400 homens de guerra. Anos após, no capítulo 6, versículo 25 de Números, já era 64.300, aumentou 10.000. Então é uma tribo que foi se fortalecendo de uma forma impressionante, mas não parou por aí. Quando Salomão, reinando, faz a contagem do exército, em 1 Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 5, ele faz ali uma abrangência sobre a tribo de Issacar, já se contavam 87.000 homens de guerra na tribo de Issacar. Para quem um dia recebeu uma palavra dizendo, esse aí não quer nada com nada, se acomodou debaixo de cargas, de tributos, de fardos, de opressão, esse aí acha que está bom do jeito que está. Passam-se os anos, meus irmãos, e o exército, somente dessa tribo, 87.000 homens de guerra. Da tribo de Issacar saíram 2 juízes, Tola e Débora. Débora e Baraque eram da tribo de Issacar. 2 reis se levantaram da tribo de Issacar, Baasa e Elá. Ou seja, é uma tribo que não condisse com o seu patriarca. É uma tribo que, olhando para a visão que Jacó tinha de Issacar, jamais alguém veria a tribo de Issacar ser o que se tornou. Uma tribo com homens de guerra, uma tribo de onde saíram juízes, uma tribo de onde se levantaram reis. Não é aquele Issacar que Jacó olhou quando, sob a regência de Josué, na divisão territorial para as 12 tribos, Issacar recebeu o 4º lote de terra. Issacar foi instalado numa região muito fértil. Ao todo eram 16 cidades e havia todo tipo de relevo, porque eles pegaram uma região que tinha montanhas, uma região que tinha vales e uma região que tinha planície banhada pelo Rio Jordão, pelos ribeiros como de Quizon, o Monte Tabor, lugares que tinham inúmeras possibilidades. E aquela famosa rota chamada Caminho do Mar, que era por onde as naus chegavam e atracavam para levar mercadorias para o continente, essa rota passava bem no meio do território de Issacar. Então Issacar começou a prosperar, porque tinha região montanhosa, tinha a região de vale, tinha a região litorânea e tinha planície. Uma das terras mais férteis, e a rota comercial passava pelo meio dela, cumprindo-se a profecia de Moisés, dizendo, eles vão enriquecer em suas tendas, porque, veja, quando Moisés profetiza sobre Zebulon, no mesmo texto, ele diz, Zebulon vai prosperar em suas viagens, mas Issacar vai prosperar em suas tendas, eles não vão precisar sair dali, a mercadoria vai passar no meio deles, e vai vir da areia, lá da praia, e das riquezas que vêm lá do mar. Então vejam, meus irmãos, o que Deus tem para nós pensarmos a respeito das nossas vidas, que não importa como se começa uma história, por pior que ela seja, por mais que ninguém dê um mínimo de valor, por mais que alguém olhe e diz, isso não vai dar nada, essa pessoa não vai ser ninguém, ela não vai deixar história, ela não vai deixar legado, ela jamais vai se levantar, é uma pessoa incompetente, uma pessoa preguiçosa. Quem sabe eu posso estar falando para alguém aqui nessa noite extremamente capaz, mas que está arcado sobre fardos pesados, achando que não pode carregar, mas Deus que é Pai está dizendo, pode porque tem osso forte, pode porque tem capacidade, eu sei que pode, mas escolheu ficar deitado, escolheu se render a essa situação, escolheu estar nesse estado, mas Deus nessa noite está dizendo, pode se tornar uma nação forte, pode sair soldados daí, pode sair homens de guerra daí, pode receber uma terra fértil, a história pode mudar, você pode prosperar sem sair do lugar, a prosperidade vem de lá, chega na tua casa, bate na tua porta, porque Deus é que comanda a história da sua vida. Aleluia! Então não importa como começou, vai importar como vai terminar, mas daí vem decisões.
Os filhos de Issacar disseram: não queremos ser como ele é. Então você não precisa ser como foi teu pai, como foi tua mãe, como foi teu avô, como foi tua avó. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu tio era assim. Não importa como ele foi, importa o que você é na presença de Deus. Importa a palavra de bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Tudo tem uma outra possibilidade. Enquanto Jacó olhou de um jeito, Moisés olhou de outro. Sempre tem alguém dizendo: você é uma bênção, você vai se levantar, Deus vai cumprir a palavra na tua vida, Deus vai fazer a diferença na tua história. Decida, tome decisões acertadas. E eu concluo com o texto que eu li no início de 1 Crônicas 12:32. Olha a riqueza que havia, que joias haviam na tribo de Issacar. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos e todos os seus irmãos, todas as tribos, seguiam suas ordens, seguiam sua palavra. Esse Issacar Jacó não conheceu. Ninguém jamais diria daquele que estava entregue aos tributos, às taxas, às opressões, escolheu ficar naquela situação. Seriam 200 homens que tinham tamanha inteligência. Esses homens aqui, eles eram estrategistas, eles conheciam geografia, eles conheciam matemática, eles conheciam política, eles conheciam a geopolítica, eles sabiam tomar decisões, eles tinham a ciência dos tempos, eles estudavam a história, eles conheciam as táticas das outras nações. E quando Davi está fugindo de Saul, porque Saul descobriu que Davi era seu sucessor, e Saul perseguia Davi para matá-lo, alguns homens deixaram Saul, deixaram Israel e passaram a seguir Davi. E esses 200 homens estão dentre aqueles que fizeram a escolha certa, deixaram de seguir Saul e passaram a andar com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esses homens aqui, esses 200 homens, foram extremamente fundamentais para o sucesso das estratégias de Davi, tanto para fugir quanto para reagir nas guerras que ele precisou enfrentar, porque havia 200 homens que sabiam aconselhar, e o que esses 200 homens falavam, todos os seus irmãos atendiam. Olha o que você pode se tornar na presença de Deus, olha o que Deus pode fazer na tua vida, por mais que a tua história, o teu passado não tenha sido de sucesso, por mais que não tenha muitos o que se contar a teu respeito, mas se você tomar a decisão certa, parar de seguir a Saul e começar a seguir a Davi, tomar uma decisão certa na tua vida, a história pode mudar. Aleluia. Aqui são homens que não estavam recebendo ordens, eram homens que estavam dando ordens, eram homens que não estavam debaixo de um fardo, eram homens que estavam livres, tomando decisões e sabendo o que queriam para a sua vida. Um pouquinho da história de Issacar. Como está a sua vida? Há algum peso sobre você? Jesus garante que qualquer peso que venha sobre a nossa vida não é mais forte do que a resistência que Deus nos deu. Deus, eu não estou suportando mais. Deus, eu não estou aguentando mais. Isso não existe. Isso é uma mentira da nossa mente. Porque se está em nós, se Deus permitiu estar, é porque Ele sabe que nós temos fortes ossos. É porque Ele sabe que essa força não vem de nós. Se Ele permitiu, é porque Ele também capacita. Deus quer mudar a minha história, a tua história. Mas as nossas decisões é que vão fazer ou vão autorizar Deus mudar o que precisa ser mudado. Somos nós que temos que decidir que não queremos mais ficar debaixo dos tributos e dos fardos. Nós queremos prosperar, queremos crescer, queremos avançar. Queremos deixar uma história, deixar um legado, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas.